bem? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live. Nessa live que eu vou conversar com a Fernanda Scavacini, autora do livro Abraço Caos. Se você na sua vida tem vivido um caos no trabalho, se você na sua vida não tem conseguido conciliar a vida pessoal, vida profissional, essa live é para você, porque nessa live eu vou conversar com a Fernanda e ela vai contar pra gente como abraçar e melhorar no caos do mundo corporativo. A partir daquilo que ela escreveu no livro dela, Abraço Caos, eu vou convidá-la aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar nesses próximos minutos, vamos dizer assim. Então vamos lá, deixa eu chamar a Fernanda aqui. Espera aí, deixa eu já fazer aqui o convite para ela. Pronto. E a gente já inicia. Sejam todos bem-vindos, Felipe, Dalila. Boa tarde, tudo bem, Dalila? Fernanda já vai entrar, a gente já começa, ela não está conseguindo participar, vamos ver se a gente consegue de novo. A gente já inicia. Pronto, agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Muito Agora bem, foi. seja bem-vinda. Tudo bom, Fê? Olá, Me ouve bem? tô te ouvindo bem, sim. Tudo bem, Stênio? Boa noite. Ótimo. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Bom te receber aqui. Primeiro te agradecer pelo seu tempo, deixa eu só arrumar aqui. Foi. Agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua disponibilidade. Esse é um assunto que me interessa muito. Para quem não sabe, para aqueles que estão chegando agora e para aqueles que assistirão gravado, a Fernanda ela é autora do livro Abraço Caos e o nome desse livro me chama muita atenção porque eu também converso muito sobre caos, falo muito sobre essa questão de organização, de produtividade e tal. E quando eu comecei a ver os seus conteúdos no LinkedIn, especialmente, e depois tive a oportunidade de ler o livro, falei, não, eu preciso chamar a Fernanda para conversar, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse, acho que ninguém melhor do que você para se apresentar, contasse um pouquinho de onde você vem, o que você faz, e de onde surgiu essa ideia, né, de fazer um livro chamado Abraço Caos. Tá certo. Você tá me ouvindo bem? Sim, Ah, super. então tá ótimo. Eu sou autora, né, do livro Abraço Caos. Eu sou consultora de gestão de carreira e de transformação organizacional. Comecei a minha carreira como jornalista, como repórter policial e fiz uma transição de carreira para trabalhar em agências de publicidade na área de operações. Então, eu lidava muito com projetos e com pessoas, com operação, com metodologia. Então, eu comecei a ter muito contato com aqueles problemas que a gente tinha do dia a dia, com o caos do dia a dia. Então, foi aí que surgiu todo esse interesse pelo mundo corporativo, pela organização do mundo corporativo e como que a gente poderia fazer para poder lidar melhor com isso. Então, começou aí a minha história com esse caos todo, como o caos influenciou toda a minha jornada profissional até hoje. Que louco, porque eu trabalhei muito tempo em agência de propaganda, né? Trabalhei em agência digital, agência de BTL, agência TL, enfim, na época que isso se dividia. E de fato era o que eu vivia, né? Era um caos completo. Claro, eu tenho algumas percepções em relação a esse caos,
mas eu queria que você contasse para a gente que caos é esse que você narra no livro, que caos é esse que você começou a se interessar e que se transformou nesse cerne aí do seu trabalho como autora. Eu acho que o caos vinha muito, a percepção desse caos é muito quando a gente não conhece o problema, né? A gente não conhece as pessoas e a gente ignora os desafios. Então, tanto a gente como profissional, como as organizações, como as empresas, independente do tamanho que elas possuem, eu via muito que a gente tinha uma percepção, ainda tem, muito equivocada, que lidar com essa gestão de crise, porque o caos é isso, né? A gente lidar com a crise, é você ser aquela pessoa muito rápida, então trazer a primeira solução, ser aquela pessoa muito intempestiva, então eu estou sempre agindo, eu sou a mais rápida para solucionar alguma coisa, e a gente cresceu, se desenvolveu achando que saber gerenciar crises era movimentar a maior quantidade de pessoas possíveis, o mais rápido possível e colocar qualquer tipo de solução no ar, né? Seja ali para rodar. E foi percebendo que as pessoas se importavam pouco com o problema. Então, ou seja, ali quando o incêndio acabava, quando as coisas se acalmavam, ninguém falava muito a respeito. A gente não tinha essa preocupação para que ele não acontecesse de novo. Então, eu ignorava realmente o problema. Eu queria saber o que estava queimando ali para apagar o incêndio, para que isso seja visto, né? Então, geralmente, a gente vê muito gerenciador de crise, aquele que gosta de ser visto, né? É o que está gritando mais alto, é o que está envolvendo o maior número de gente, é o que está muito mais preocupado, é o que está mandando mais e-mail, é o que está, às vezes, investindo mais ali. Então, nem sempre é o que está realmente resolvendo a longo prazo. Porque a gestão do caos é isso. Quando eu falo abraça o caos, porque abraça o caos? É porque é justamente isso. Quando a gente se preocupa muito só em apagar o fogo, apagar o incêndio, eu não estou lidando com ele realmente. Então, quando eu falo a questão do abraçar o caos, é você dominar o problema. É você que está a pessoa que está abraçando aquilo ali, que está olhando, que está tendo uma visão sistêmica, que está realmente se preocupando com o que está acontecendo e os impactos disso. E quando eu falo do caos do mundo corporativo de hoje, que continua, né? Que a gente não entender dos problemas, não entender das pessoas, ignorar os desafios, é isso. Eu estou muito preocupado de lidar com um problema que já aconteceu. Então, eu estou aqui, eu chego e eu vou atender quem gritou mais alto, o cliente que está reclamando mais, o chefe que tá pressionando mais, mas eu não estou preocupada a transformar o ambiente a longo prazo para que as coisas possam melhorar, né, de forma progressiva. Então, é isso. A gente acaba sendo refém do próprio caos que a gente gera para a gente. Então, seja a gente como profissional, na carreira, no dia a dia, ou as organizações. Interessante. Tem várias coisas aqui que eu estou anotando e eu vou anotando porque eu vou criando meus mapas aqui. Eu trabalhei na área de negócios, né, em atendimento. Então, essa coisa de ter que resolver rápido, apagar incêndio, isso é muito vivo ainda em mim, apesar de ter saído há quase 2 anos já desse mercado, assim por dizer, ainda é muito vivo, assim, até as sensações. E eu estava refletindo outro dia numa coisa, né? Tá, né, a guerra na Ucrânia e na Rússia está acontecendo lá há mais de 6 meses, né? Muito tempo. E aí, ó, sei lá, 2 semanas atrás, eu estava no carro e aí eu ouvi a notícia que a Polônia tinha sido atingida por 2 bombas, né? E aí os repórteres ali falando, nossa, crise global, guerra mundial, a OTAN vai intervir, tensão, né? Eu fico imaginando que eu até fiquei pensando, na hora, quando cai uma bomba na agência, quando cai uma bomba ali, analogicamente falando, a OTAN levou 24 horas para se reunir para tomar uma decisão. Depois eu ouvi isso. Caíram 2 bombas num país aliado e eles levaram 24 horas para se reunir porque eles entenderam que aquilo era uma situação de fato muito crítica, era uma crise e precisava de uma decisão muito bem pensada, né? Não dava para a gente tomar a primeira decisão tempestiva. Dito isso, por que você acha que no mundo corporativo a gente lida com o caos, com a crise, querendo responder de forma rápida e na primeira ideia, na primeira solução? Primeiro, porque a gente quer muito ser visto como essa pessoa resolutiva. A gente acha que essa rapidez em dar uma primeira resposta, em dar uma resposta muito rápida, é o que vai levar a gente à eficiência. Por quê? Porque muitas vezes a gente é cobrado por essa rapidez.
Então, muitas vezes, se eu virar para uma pessoa, para um chefe e falar para ele assim, eu preciso pensar. Eu preciso entender o problema. Porque às vezes você, como profissional, pela experiência que você tem, muitas vezes tecnicamente um pouco maior do que o do seu chefe, às vezes, você vai saber, talvez, que aquele problema não é tão grande, então talvez ali a outra. Você sabe que aquela bomba é importante, mas ela não tem uma urgência que eu preciso resolver agora, eu posso resolver amanhã. Uhum. Quando você fala isso para o seu chefe, ele acha que, na verdade, você só é um preguiçoso e você não quer correr com aquilo, né? Então, essa tentativa de ser rápido, muitas vezes é para dar uma segurança que você é um bom profissional. Então, a gente é cobrado por isso. Então, quando você consegue ter aí é muito o papel da organização e da liderança trazer um ambiente em que o profissional pode lidar da forma adequada com aquela crise. Então, às vezes, a resposta vai precisar ser rápida. Às vezes, ali a guerra está acontecendo e eu preciso soltar a primeira bomba. Então, às vezes é rápido mesmo, tá? Então, o que precisa a gente ter essa experiência de saber quando eu preciso me reunir ou quando eu preciso soltar, realmente colocar todos os meus soldados em campo ali, né? Então, é importante. Como que isso pode ser feito? Quando eu estou numa empresa, eu estou entrando numa empresa, é muito difícil você fazer isso logo. Você primeiro precisa ganhar a confiança do seu líder, né, do seu chefe ali, da sua equipe, muitas vezes. Por quê? Porque eles vão saber que, às vezes, a sua não resposta imediata é a melhor solução. Ou, muitas vezes, quando você ainda não tem essa confiança toda, você pode agir com duas coisas em paralelo. Colocar alguma coisa em campo logo, colocar alguma coisa que possa sanar essa intempestividade, essa necessidade de ter uma resposta rápida, algo paliativo. Enquanto isso, tem um outro comitê, tem uma outra equipe resolvendo realmente o problema. Eu faço muito isso, tá? Conta mais sobre isso. Então, eu coloco alguma coisa paliativa ali só para encher os olhos. Então, eu vou pintar alguma coisa ali que possa, não que ela seja equivocada, mas que ela possa segurar os ânimos. Então, você segura os ânimos e, em paralelo, você realmente resolve. Porque, às vezes, essa solução não demora uma semana, um mês, um ano. É legal você falar isso, porque uma coisa que fica forte em mim, eu tenho dado alguns treinamentos de liderança ágil, né? E de agilidade de uma forma geral, mas não metodologias ágeis, mais cultura ágil. Então, quando a gente olha para os valores ágeis, a gente olha, um dos valores ágeis é a experimentação, né? Como mentalidade, como modo de se agir. E quando a gente fala experimentação, a gente está falando de colocar pequenas coisas na rua, até para a gente não gastar horas de pessoas e energia em determinadas coisas, né? Porque assim, se a gente, de repente, diante de uma crise, toma uma decisão muito que vai impactar muita gente, isso pode dar muito errado. Então, para eu dar uma resposta mais rápida, eu dou uma resposta bem pequena, eu dou uma fatiazinha daquilo ali só para que as coisas comecem a ser observadas e vistas. Então, tem também uma coisa um pouco de experimentação, até porque, como eu entendo o caos, né, dentro do meu contexto, é muito sobre o imprevisto, assim. O tempo inteiro lidando com imprevisto, com mudança de planejamento, com mudança de rota. Eu vivi isso a vida inteira e parece que isso está cada vez pior, assim, né, no mundo que a gente vive. Assim, você fala aí muito do papel do colaborador. E no seu livro você tem uma parte ali que você fala muito do papel do líder, né? Então, eu queria ouvir de você como que é para cada um dessas posições ou desses estados dentro da corporação lidar com esse caos, como abraçar efetivamente como líder e como abraçar efetivamente como um colaborador individual. Eu acho que para os dois tem uma semelhança muito grande que a gente deixa passar, que é comportamento. Quando a gente fala de causa, a gente está falando muito disso que você fala, que é lidar com o imprevisto, sempre tem coisas acontecendo. Nesse dia a dia, a gente deixa se perder com o comportamento das pessoas diante desse caos, que tem muita diferença. Então, quando eu aprendo a lidar com essas pessoas
que estão envolvidas no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu sou uma líder e eu tenho uma equipe, geralmente essas pessoas têm algum tipo de comportamento padrão. Então, eu sei que aquela pessoa ali, por exemplo, ela fica mais afoita, ou ela não consegue responder na mesma hora. Então, eu começo a mapear esses comportamentos para construir soluções de longo prazo, para que quando essas coisas acontecerem, eu tenha uma segurança maior. Mas mais do que isso, quando você entende melhor o comportamento das pessoas e o seu comportamento, você impede que esses imprevistos aconteçam em maior quantidade, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Você falou que você veio ali de publicidade, propaganda também. Por exemplo, se eu sei que toda vez que eu preciso acionar uma equipe que às vezes, para uma urgência, determinadas pessoas eu sei que não conseguem responder, ou que demoram a responder, ou que não conseguem ter essa resposta que eu preciso, eu já sei que eu vou ter problemas com ela. Eu já sei que essas pessoas vão ser um problema. Então, por que eu vou deixar isso acontecer? Então, eu tenho que chamar essa pessoa para conversar, ou eu tenho que, às vezes, tirar essa pessoa dessa sprint, ou tirar essa pessoa desse projeto, porque não está adequado. E por isso que eu falo muito da questão do comportamento para lidar com o caos. Porque isso, às vezes, é o comportamento. Ou, às vezes, você tem uma pessoa que não presta tanta atenção no escopo, ou uma pessoa que tem um perfil diferente. Então, entender esse comportamento e os problemas que eu tenho que são gerados por esses comportamentos te tira aí boa parte dos imprevistos, que a gente chama de imprevisto, e muitas vezes eles são previstos. A gente é que não está olhando para eles. A gente é que não está percebendo o quanto eles impactam. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que causa pequenos problemas num projeto, ao longo do tempo se tornam grandes problemas de relacionamento. Tem gente que vai ficar chateado, tem gente que vai causar intrigas, vai causar brigas. Eu vou atrasar o projeto porque as pessoas não estão mais felizes trabalhando, porque elas acham que o colega não está colaborando como deveria. Então, o comportamento em si das pessoas, ele impacta muito nisso que a gente chama de imprevisto. Então, às vezes, a pessoa ela não está de olho ali no futuro, ela não está de olho em um detalhe do problema que pode... Ela deixa escapar. O detalhe faz muita diferença. Então, quando a gente quer evitar esse caos, olha mais os detalhes. Assim, olha com mais cautela. Então, se eu já tive problema num cronograma num determinado dia, para que eu vou esperar esse problema acontecer de novo na próxima etapa do projeto? Então, essa previsibilidade, tanto para o profissional quanto para a liderança, elas são essenciais. Eu, como profissional, posso mapear o que está me incomodando no projeto para levar e resolver isso na hora. E eu, como líder, posso sempre ter o olhar no comportamento e nas necessidades da equipe para evitar que esses problemas aconteçam. Aí é o nosso problema de gerenciar conflito também, né? Que faz parte desse caos também, né? De vivermos uns diferentes dos outros, e é isso mesmo, tá tudo bem, e que bom que é assim, e a gente lidar com isso. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa. Quando que você percebeu, quando e como você percebeu que você poderia melhorar nesse caos? Eu percebi, vou contar a minha primeira experiência que eu percebi que realmente eu poderia melhorar nesse caos. Quando eu comecei a trabalhar com operações e com processos, eu comecei muito com a percepção de que o processo salvava o mundo, né? Então, se eu tenho bons processos, eu estudo sobre eles, eu entendo o problema, eu aplico e vai dar tudo perfeito. Neste momento, eu ainda não entendi o fator humano e o fator de quanto o comportamento e a reação aos processos das pessoas fariam essa diferença. E quando eu comecei a trabalhar com a implementação desses processos em ambientes organizacionais, eu comecei a me sentir muito impositiva, autoritária. Então, aqui, ó, eu tenho uma solução para você. E as pessoas começaram a retornar de forma muito negativa. Foi nesse momento aí que quando eu comecei a trabalhar com essa implementação, que eu comecei a ver, eu vou ter que aprender todo dia. E não é só com livro, e não é só com curso. Eu vou ter que aprender ouvindo. E eu vou ter que aprender o quanto as pessoas estão insatisfeitas com o meu trabalho. E às vezes o trabalho está correto, às vezes o processo é a melhor solução, mas a forma com que eu conduzi, ela não é. Por isso que eu tive que perceber que o aprendizado ele ia ser até no olhar.
Às vezes a pessoa ela não tem coragem de falar para você que o seu processo não é o que ela gostaria e não vai resolver o problema dela. Ou às vezes vai e ela quer só desabafar. Então, Uhum. até no olhar, na forma com que ela está reagindo, quando você está falando alguma coisa, contando, anunciando, você vai ter que aprender. Então, por exemplo, já teve situações em que eu apresentei uma metodologia, um processo, e eu percebi alguém ali que estava olhando com uma cara de desespero, mais ou menos. Então, eu chamava essas pessoas depois. Então, assim, abrir espaço para você ouvir essas críticas e tentar se reconstruir a cada dia, tentando sempre atender as pessoas e mostrar que você está ali para servir, que você está ali para ajudar, fez uma diferença tremenda na minha vida. Eu acho que assim, foi um momento que eu me transformei em uma outra profissional. E o livro é output disso até, né? Acho que é de devolver um pouco daquilo que você aprendeu. É muito claro, assim, no livro. O tanto que você entrega ali de experiências mesmo. Agora, tem uma dimensão do caos. Cara, primeiro assim, é interessante porque você está me fazendo mergulhar em algumas coisas mais profundas. Eu gosto quando isso acontece. Me sinto bem. Assim. Se você não se sentir, você me avisa, tá bom? Tá bom. Mas eu gosto muito de conversas bem que a gente comece a ir mais fundo. Esse caos externo que fez você aprender, muito provavelmente gerou um caos interno, né, no primeiro momento. Como é que você lidou, ou como você recomenda que as pessoas lidem com isso, assim, com esse caos que gera internamente mesmo? Você é lidar, tá? Porque ele nunca vai acabar. Ah, boa. Então, é porque se lidar, porque você, quando começa a lidar com as pessoas, com as emoções das pessoas, você precisa aprender a não se tornar uma pessoa o tempo inteiro se sentindo insatisfeita. O que acontece? O que eu aprendi, tá? Quando eu abri esse espaço para escutar críticas, muitas vezes você, apesar de você fazer feedbacks e fazer elogios e críticas, nem sempre as pessoas, você que cuida de processo e às vezes você na liderança, ela nem sempre vai elogiar o seu trabalho. Muitas vezes você vai ouvir 90% de crítica e 10% de um elogio forçado. Uhum. Então, lidar com essas críticas e não ter isso como o único pilar do seu trabalho é muito importante. Porque você que está lidando e gerenciando para o desenvolvimento de um ambiente organizacional, as pessoas vão socorrer, elas vão pedir ajuda a você. Então, você é o suporte para essa ajuda. Então, isso causa esse caos interno, porque eu preciso saber que eu estou ouvindo, a maior parte é só crítica, e você tem que saber identificar. Tudo bem, eu escutei essa crítica, mas o resto está funcionando. Uhum. Deixa eu continuar a minha jornada. Então, saber lidar. E outra, porque você tem que estimular o tempo inteiro as pessoas a terem essa abertura de conversar com você. Então, ali de falar o que está doendo, o que está incomodando, como poderia ser melhor. Então, você vai lidando com os caos das pessoas e muitas vezes você não tem esse suporte. E muitas vezes você está ali gerenciando tudo e às vezes você nem está num bom dia. E as pessoas começam a te olhar como esse pilar, né? Então, você tem que saber até o momento de você se resguardar um pouco, o momento de você buscar um pouco coisas que te satisfaçam, te deixam bem. Então, e ter um limite, né? Você precisa ter esse limite desse autoconhecimento. Em que momento ali eu preciso ver se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo as coisas certas, né? Então, assim, às vezes você vai muito querendo agradar as pessoas, quando você trabalha muito com o desenvolvimento das pessoas, nossa, eu quero agradar as pessoas e você se perde. Você se Uhum. desvia do caminho que é bom para a pessoa, que é bom para você e que é bom para a empresa. Então, você precisa o tempo todo se identificar e se reconhecer ali e ver se você está no caminho certo. Boa. É, tem uma coisa que talvez, eu sei porque eu já passei muito por isso, e talvez as pessoas que estejam vendo agora ou depois possam estar se perguntando. Então, estou aqui como um mensageiro. Quando você recebe feedback, né, e são coisas que você faz, a construção mental ela pode ser um pouco mais simples. Do tipo, eu preciso fazer coisas de uma forma melhor, eu preciso me comportar de uma forma diferente daquela que eu estou fazendo, porque isso está me gerando resultados ruins. Eu mesmo estou gerando o próprio caos ao meu redor. Agora, nesse caso que você falou, não tenho suporte. Quando é especificamente o meu chefe
que está gerando esse caos, me pedindo tudo ao mesmo tempo, não se aproximando de mim, não me dando feedback, não delegando direito, caos total. Eu estou falando do chefe porque é alguém que não foi treinado para ser líder, né? Como é que a gente lida com isso? Porque a gente fala muito, né, e a gente estava conversando, sobre líderes que sejam melhores, mas a gente também precisa trabalhar os colaboradores que também sejam melhores, né, as duas vias. Quando eu não tenho controle do meu chefe e ele que gera o caos todo na minha vida, como é que eu faço? Você tem duas opções, né? Uhum, Ou você sempre fica na expectativa dele fazer o que você precisa e você vai estagnar junto com ele, ou você vai ter que dar um jeito. Então, uhum, muitas vezes é importante a gente se desafiar quando a gente não tem essa chefia, essa liderança, essa gestão que seria necessária com os pontos que a gente aprendeu. Porque a primeira coisa que a gente está aprendendo hoje no mercado de trabalho é como o líder deve ser. A gente até muitas vezes não aprende como o profissional deve ser, mas o líder é a uhum, primeira cobrança que a gente tem. E uma coisa que é importante, primeiro, não existe magia, não existe perfeição na liderança. Então, alinhamento de expectativa é tudo. Então, muitas vezes, ele nem sabe que você está insatisfeito e ele nem sabe que você espera isso. E às vezes ele nem tem um conhecimento do que ali essa relação tem que ser construída. Eu acho que o primeiro momento, se a gente não estiver falando de um líder narcisista, né, que aí já é um caso uhum. patológico, ser só uma questão de alinhamento, é tentar esse alinhamento de expectativa. É tentar aos poucos, não sentar de uma vez e jogar tudo que você precisa para a vida, tentar aos Uhum. poucos construindo essa relação. Se não veio dele, você não pode desistir. Então, assim, você tem que tentar ali. Então, às vezes, assim, eu espero um feedback. Então, fala sobre isso. Fala que você espera um feedback, por quê, com qual frequência. Não só fala assim, eu queria saber como é que está o meu trabalho. Não, fala assim, olha, eu queria ter uma rotina de feedback. Nessa rotina de feedback, que pode ser mensal, trimestral, eu gostaria de saber o que eu estou indo bem, como eu posso melhorar e o que você espera do meu trabalho. Por exemplo, eu tenho muito uma coisa que eu faço todo ano. Todo ano eu quero saber, tanto da equipe como da liderança, o que foram as melhores coisas que eu fiz, quais foram as coisas que eu não posso repetir de jeito nenhum, e o Legal, que eu posso ajudar as pessoas para o ano que vem. Como legal. que o meu trabalho vai agregar no seu para o ano que vem. É isso, então tentar um pouco essa aproximação de forma muito detalhada e aos poucos. Ao invés de eu só fazer um feedback com ele, com tudo que eu acho que ele não está fazendo, faz aos poucos com tudo que você precisa dele. Então, por exemplo, às vezes eu queria que ele olhasse mais um planejamento que eu estou fazendo. Então, tenta falar para ele, olha, será que você pode olhar? A gente pode fazer uma reunião. Aos pouquinhos dá para construir essa relação, tá? Você Uhum. não vai conseguir 100% das coisas que você quer, isso é fato, tá? Mas tentando trabalhar pouco a pouco, talvez esse alinhamento, essa expectativa, ela seja menos desastrosa, né? Porque às vezes é o seguinte, o profissional ele sofre calado. Eu sofro muito com o que eu gostaria que o meu chefe fizesse, mas eu falo pouco com o que eu espero dele para ele. Então, se você começar a tentar essa relação, mesmo não sendo a sua atribuição fazer isso, você vai ter mais chances de ser um bom profissional. Por quê? Porque você vai ouvir dele o que ele está insatisfeito. Porque às vezes você nem sabe. E você vai ouvir dele o que ele precisa de você. Você vai parar de tentar adivinhar. Excelente. E dentro disso de que o profissional muitas vezes sofre calado, como especialista em gestão de carreiras, né? Como alguém que escreve sobre isso todos os dias, que reflete sobre isso, que lidera pessoas que estão vivendo nesse caos e vive na prática aquilo que fala, né? Quais são os principais erros que as pessoas cometem nesse processo de abraçar o caos e melhorar no caos? O que impede as pessoas de entrarem nesse processo produtivo, né? Não monitorar o seu dia a dia. Hum, Tá? Então, eu vou falar assim, todo ser humano, para mim, ele deveria ter no seu aplicativo que você usa para gerenciar suas coisas, né? Eu não vou falar caderno, né, gente? Mas assim, o tudo aplicativo que bem. você usar ali, se você tem o Notion, o Evernote, não importa, Uhum, ter uma aba de dores.
que são coisas que você precisa melhorar. São as coisas que você... Então, por exemplo, eu fui numa reunião e sem querer eu fui agressivo com uma pessoa, ou eu falei num tom de voz que não poderia, ou eu cheguei atrasado para essa reunião, ou a minha apresentação foi medíocre. Eu senti que foi medíocre. A gente tem a tendência de deixar isso passar. A gente acha que evolução profissional é fazer um curso e colocar isso no nosso currículo, que é se sentir bem com as coisas que a gente lê, que a gente aprende, que a gente consegue falar. E a gente não olha os detalhes que fazem toda a diferença, que é essa construção do dia a dia. Às vezes eu não tenho uma escutativa muito boa. E como que eu sei isso? Eu corto as pessoas na hora que elas estão falando. Eu quero dizer que eu já sei o que ela está falando, porque eu sou muito inteligente, eu já sei o que ela está falando. Então, no dia a dia, no detalhe, eu deixo isso passar. Então, qualquer profissional precisa ter uma listinha das coisas que você precisa ir trabalhando. Mesmo que seja no relacionamento com as pessoas, às vezes você fala assim, eu não me posicionei corretamente nessa reunião, eu não falei o que eu gostaria de falar, e você sai entalado. Você fala assim, ai meu Deus, aquilo ficou entalado. Tá, na próxima, como que você vai fazer para desentalar? Você vai deixar isso acontecer sozinho? Ou você vai trabalhar isso? Eu não sei gerenciar conflitos. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com o Estênio, a gente não está se dando bem ali no trabalho e eu não consigo falar isso para ele, tá, como é que você vai resolver? Ou você vai continuar sendo essa pessoa que não sabe lidar com conflitos, apesar de ter lido um livro e ter feito um curso? Então, você precisa ser bom na prática. E para ser bom na prática, você precisa olhar os detalhes daquilo que você não está fazendo tão bem. Então, escutar o feedback de forma mais atenta e também olhar os seus próprios comportamentos. Porque a gente fica esperando, né? Alguém dizer para a gente tudo que eu preciso melhorar e fazer um checklist. E às vezes você vai ter que aprender a se identificar e se diagnosticar. E ir trabalhando nesse detalhe. Então, voltando à parte do planejamento, que eu acho ela muito importante, outra coisa que eu faço muito, que funciona, é isso. Eu olho muito para o ano que passou e vejo as coisas que eu preciso melhorar comportamentalmente, porque isso faz toda a diferença. Então, como eu vou, às vezes, conduzir reuniões melhores, como eu vou ter uma escuta ativa melhor, e eu coloco o que exatamente eu preciso melhorar, o que eu ainda não estou fazendo, então não coloco de forma muito genérica, para eu me guiar no dia a dia como que eu vou fazer essas melhorias. Existe um padrão que eu estou percebendo. Acho que por ter trabalhado no caos mesmo, que você sabe qual é, né, de agências e tal, eu comecei a, de fato, perceber padrões nos imprevistos, né, a previsibilidade dos imprevistos. E o que você falou que me chamou muita atenção, além de tudo, né, que você disse, mas tem uma coisa aqui que é muito forte, que é a coisa de você monitorar, né? O que não é gerenciado não pode ser melhorado, né? Não tem como, né? Se a gente não sabe o que está fazendo, se a gente está no automático ali, está inconsciente, a gente não consegue rever. Igual você está falando, né? O que eu fiz de bom esse ano? Isso vem através de feedback, através da autopercepção mesmo. E uma vez eu lembro que eu estava trabalhando numa uma agência muito focada em performance, né? E o trabalho, basicamente, era lidar com dados e lidar com otimizações, né? Era sempre sobre isso, assim, como é que a gente analisa os dados, entende qual o padrão que aquilo está representando para a gente, se aquilo está bom, está ruim, quais as novas ações, quais os novos criativos, quais as novas campanhas que a gente vai soltar. Basicamente, era esse o fluxo. Ou seja, você colocar algo na rua, aprender com os dados, coletar os dados, aprender com os dados e ter novas ações para ter novos resultados. Era isso. E aí o dia me caiu a ficha. Eu falei assim, cara, que loucura. A gente faz isso muito bem para as empresas, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos. A gente planilha, cria macro, cria 1 milhão de automações, dashboard, sobretudo. E a gente não faz isso para a gente. Até escrevi um artigo faz uns 3 anos isso, que era assim, da gente desenvolver um mindset algoritmo de uma forma muito básica, né? Não quero nem ter nenhum tipo de pretensão em explicar como um algoritmo funciona, até porque eu não sei. Mas qual que é uma questão muito básica quando a gente fala do algoritmo da internet, né? Das redes sociais, por exemplo? Ele aprende com o seu comportamento. Quanto mais você se comporta, mais ele aprende, mais ele tende a ficar inteligente naquele comportamento e observar os padrões. Qual que é a lógica do mindset algoritmo? Você age. A gente está agindo o tempo inteiro. A gente está fazendo essa live aqui. Eu posso simplesmente desligar a live, publicar e segue a vida. Esse é um jeito de operar. O outro jeito é,
eu agi e fiz a live com você. Depois, eu observo a taxa de engajamento, a taxa de retenção, a minha performance, a sua performance, as minhas perguntas. Eu coleto tudo que eu posso para analisar como foi a live. O que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhor, o que eu não deveria fazer, o que eu deveria fazer e não fiz, o que passou, eu aprendo com aquilo. Para quê? Para que numa próxima live, numa próxima entrevista, seja melhor do que essa. E a tendência é que cada uma seja melhor que a outra. Essa é a minha busca. Que cada entrevista, que cada live seja melhor do que a outra. Não só a quantidade, né? Porque às vezes a gente cai nesse erro de que, se você faz muito aquilo, você vai melhorar. Depende. Se você aprender todas as vezes que você fizer, você vai melhorar. Senão, você só vai fazer igual. E aí, com esse aprendizado, você faz diferente. E fazendo diferente, como dizia Einstein, né? Atribuíram a Einstein essa frase, não sei se é, com ações diferentes, você atinge resultados diferentes. Então, esse processo de melhoria contínua, ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque parece ser um padrão das pessoas que conseguem alcançar objetivos, que conseguem alcançar as metas que têm, sejam elas quais forem. Dito isso, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu vi que você postou hoje uma coisa interessante sobre um tema que eu gosto muito. Não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas para mim apareceu no feed hoje. Qual que é o papel / importância de se ter objetivo dentro desse cenário, dentro desse contexto? É você otimizar o seu esforço e a sua dedicação. Quando você não tem um objetivo, eu vou trabalhar para o que chegar. Então, por exemplo, eu vou escolher um emprego. Muitas vezes eu vou escolher um emprego porque me ofereceram, porque tem um bom salário. Então, às vezes eu tenho várias coisas para fazer dentro do trabalho e eu não tenho um objetivo. Então, eu não vou escolher da forma apropriada o que priorizar. Então, a tomada de decisão, quando ela é baseada no objetivo que você precisa alcançar, tanto dentro do seu trabalho quanto na sua vida profissional, vai te chegar a alcançar o resultado que você precisa, e não qualquer resultado. Essa é a grande diferença. Porque você se esforçando bastante, se dedicando muito, você pode chegar em algum lugar. Mas será que é o lugar que você precisa? Então, quando eu não tenho esse objetivo, principalmente profissional, eu vou sair o quê? Fazendo qualquer curso, assistindo qualquer live, dedicando meu tempo a qualquer coisa que falarem que é interessante. E às vezes eu não tenho esse tempo todo. Então, se eu tenho um objetivo muito explícito, muito evidente para mim, o que eu preciso alcançar, eu vou dedicar o meu esforço para aquilo. E eu vou me fazer várias vezes essa pergunta. Se eu tiver que fazer escolhas do que eu preciso fazer, claro que a gente vai ter, que eu não conheço essa pessoa, né? Que não tem que priorizar. Eu vou priorizar pensando, isso aqui vai me fazer chegar a atingir o meu objetivo? Seja daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, qualifica o seu tempo, equilibra. Então, eu sei, Stênio, que você é uma pessoa que trabalha para isso, para tentar equilibrar a vida profissional e pessoal, e ter objetivo ajuda isso. A você parar de desperdiçar o esforço da sua vida em prol de alguma coisa que você nem sabe o que é. Total, total. E tem muito a ver, você falou de objetivos e escolhas, né? Eu sempre falo disso, assim, sempre mesmo, porque eu entendi em algum momento, eu não lembro exatamente qual foi, que era impossível fazer a gestão do tempo. A gente só conseguiria fazer a gestão das nossas escolhas no tempo. E normalmente o que as pessoas falam é muito difícil escolher. Aí, o que me chamou a atenção no que você publicou é porque é isso, né? É muito difícil a gente escolher se a gente não sabe por que a gente está escolhendo. De fato, é muito difícil. Então, por isso que eu quis te trazer esse assunto, porque eu vejo muitas vezes um caos que nem existe sendo instalado porque a pessoa está sem direção, está sem rota, está um pouco perdida na vida, assim. Tá naquele emprego, mas por causa do salário, e todo mundo precisa pagar boleto, eu, você, as pessoas, todo mundo. Mas às vezes, mas o que eu digo é que há vários jeitos da gente pagar boleto, em vários lugares dá para a gente pagar boleto. Né? A gente precisa ter uma intenção muito clara. Aqui, contextualizando, né? Dentro de uma condição de temperatura e pressão normais. Assim. E quais seriam, na sua opinião, ou com a sua recomendação, os primeiros passos para uma pessoa que está afogando, né? Colocar a boquinha para fora para dar os primeiros respiros e, de fato, as duas coisas, né? Aceitar, ou no sentido de abraçar, e melhorar nesse caos. Quais os primeiros passos que uma pessoa deve tomar? Eu acho que é importante
a coisa mais importante desse respiro é você parar de se basear pela régua do coleguinha, né? Então, isso é bem importante. Eu não sou o Estênio. Então, muitas vezes eu não tenho o tempo dele, eu não tenho o dinheiro dele, eu não tenho a realidade familiar que ele tem. Eu não sou ele, tá? Então, às vezes, ele já está estudando uma terceira língua e eu nem falo inglês. Então, só que eu me incomodo, porque ele chega todo dia feliz porque ele tem uma conquista nova. Então, se fechar para o que as pessoas estão fazendo no sentido de essa não pode ser a minha régua, é muito importante. Eu já vi muita gente desviar o seu caminho porque o colega estava fazendo um outro curso e ele ainda não tava, e olha que não tinha nada a ver. Então, a gente tende a desvirtuar muito a nossa infelicidade, a nossa sensação de incômodo, porque as pessoas estão fazendo alguma coisa e eu não estou fazendo. Às vezes não é o meu momento de fazer. Então, o primeiro ponto é esse olhar. E segundo, o planejamento de carreira. Qualquer pessoa, independente em que momento da carreira eu estou, eu preciso ter um planejamento. Se for para continuar na empresa, como é que eu vou me desenvolver continuando dentro da empresa? Que tipo de plano de salário que eu quero para mim? Não é a empresa que vai falar isso para mim. Quanto que eu quero estar ganhando daqui a 3 anos? Então, para eu ter um aumento salarial que eu espero, o que eu preciso entregar a mais como resultado? Que eu não estou entregando hoje. Então, a gente fica muito deixando as coisas acontecerem. A gente deixa, então eu vou vivendo cada dia, então se me derem o aumento ok, se não me derem eu vou ficar só insatisfeito. Mas eu não tenho um plano para sentar, conversar e desenvolver aquilo que eu preciso para ter um aumento, seja a curto ou médio prazo. Então, construir esse plano, e quando eu falo em plano, não, gente, não é um PPT, não é uma coisa mirabolante, às vezes é um rascunho que você constrói de o que eu quero alcançar e o que eu preciso fazer para isso. Às vezes, eu quero ser um nômade digital. Maravilha, quantas línguas você vai precisar falar? Que tipo de competência você vai precisar ter? Quais são as empresas que te contratariam? Em que países você quer morar? E você começa a transformar isso num plano prático no dia a dia. Então, às vezes, eu preciso me inscrever em tal curso, aí depois eu preciso estudar tantas horas por dia, por tanto tempo. Então, quebra isso em detalhes, quebra isso numa rotina de curto prazo, para ir você sentindo o que você está fazendo. E o mais importante, entenda o seu limite e a sua capacidade de se envolver nas coisas. Porque o que eu vejo também é que quando a pessoa faz um plano, ela se empolga. Então, ela quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ou ela desiste ou ela tem um burnout. Então, vamos tentar o equilíbrio. Se você consegue estudar só, às vezes, se dedicar só 3 horas por semana, 2 horas, começa por aí. Se você conseguiu fazer isso por 2 meses seguidos, aí você pode tentar aumentar um pouco. Mas tem gente que já quer começar logo com muita coisa e desiste muito rápido. Então, eu acho que é rascunhar e colocar isso dentro do seu plano diário, do que você pode ir fazendo. Excelente. Dizem que um objetivo sem plano é um sonho, né? Não, não acontece assim. Você precisa. E o plano também ele é flexível, né, Fê? Porque é importante saber. Eu sempre uso a analogia do GPS. Assim, se eu colocar daqui até Brasília, o endereço específico, quadra, lote e tudo mais, vai me levar nesse lugar. Agora, que caminho eu vou fazer? Talvez eu trace uma rota de São Paulo a Brasília, mas no meio do caminho, eu sei lá, a estrada está fechada, alagamento, caminhão quebrado, sei lá, qualquer coisa, eu vou desviando, posso fazer um caminho maior ou menor, dependendo de como for a situação, mas eu estou focado naquele lugar. Até a Carol Manciola, que é CSO lá da Crescimento, uma das consultorias que eu atendo, ela fala assim, o plano até pode mudar, mas a meta não. Claro que a meta pode mudar, ela fala num contexto muito de vendas, né? Mas eu acho que o objetivo até pode mudar, mas muda-se mais o caminho do que o objetivo, sabe? Porque o mundo muda, as pessoas mudam, às vezes a gente olha uma coisa e quando vai chegando mais próximo, vai conhecendo mais o contexto, fala, não era isso, os valores não são congruentes com aquilo que eu esperava. Então, eu acho que tudo muda o tempo todo mesmo, como Heráclito dizia. Mas essa questão de criar um plano é muito fundamental porque você racionaliza o sonho, assim, sabe? Você vai colocando etapas e uma coisa que me chama atenção são as rotinas que você vai criando para chegar lá. Né? Que nem você falou, tá bom, nesse meu objetivo eu preciso falar inglês. Tá, mas eu não vou falar inglês do dia para noite.
qual que é o plano que eu preciso ter para falar inglês em um ano, sei lá. E aí eu vou criar um plano diário ali para ter uma rotina de estudo de inglês, de fala, de texto. Então, muito legal. Boa, muito bom. Fernanda, mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente compartilhar sobre esse caos? Eu sei que o caos é constante, mas que você acha que a gente não trouxe aqui, que você gostaria de falar? Algum recado que você queira deixar? Alguma coisa que ainda está viva em você que eu não preciso falar sobre isso? O recado que eu sempre gosto de deixar, eu tenho um recado que é para mim assim, a coisa mais importante é a gente saber lidar mais com a felicidade, né? E eu falo isso Hum. por aprendizado, tá? Hoje eu tô com 40 anos de idade e ao longo dos anos aí eu fui sempre uma busca muito constante por eu sempre vou ter essa felicidade, então para isso eu preciso fazer alguma coisa. A gente tende a achar que a felicidade é a nossa aposentadoria. E eu demorei muito tempo para aprender que essa felicidade é essa conquista diária. É a gente saber lidar com o que a gente se tornou e se sentir feliz por isso. Não a gente é muito cobrado por melhorar o tempo todo. Muito. E a gente vai continuar sendo cobrado porque o mundo está mudando muito rápido. Mas eu ter que melhorar não quer dizer que eu não seja bom do jeito que eu estou hoje. Não quer dizer que eu não tenha conquistas realizadas e não quer dizer que eu não possa ser feliz com o que eu já conquistei. Eu lido muito com pessoas que querem desenvolver sua carreira e elas lidam muito de, tipo assim, se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir ser feliz. Então essa frustração atrapalha os nossos planos. Eu coloco o desenvolvimento de carreira como se fosse a felicidade a ser atingida. E não é isso, é só um próximo passo. Porque eu já cheguei aqui, eu já conquistei e eu já mereço muito tudo que eu tenho até hoje. Então, a gente precisa aprender a lidar melhor com o que buscar e se sentir satisfeito com o que a gente já tem. Que legal. Felicidade no caminho, né? Não na chegada. Muito bom. E quem quiser te conhecer mais, conhecer, comprar seu livro, acompanhar seus conteúdos, como é que a gente pode te encontrar? Faça aí as suas divulgações necessárias. O principal canal que eu tenho é o LinkedIn, então estou no LinkedIn Fernandes Cavassini. Estou no Instagram também, claro, fez Cavassini. No TikTok também, então quem quiser, eu também faço os vídeos no TikTok falando um pouquinho sobre o dia a dia nas organizações, sobre como melhorar nosso dia. E para quem quiser também tem o meu livro, Abraço Caos, que fala um pouco sobre desenvolvimento de carreira e desenvolvimento de liderança. Ele está na Amazon, então para quem quiser, ele está disponível lá, tanto em e-book quanto impresso. Boa, eu comprei o meu, está em e-book, está aqui, ó, no meu Kindle, porque eu só leio em Kindle, porque é muito mais fácil de transportar nas mudanças que eu faço, né? Minha biblioteca ela é mais simples. Então, eu comprei o meu aqui, tem uma biblioteca embarcada. Fernanda, super obrigado pelo seu tempo de novo, obrigado pela, por compartilhar, pela generosidade de compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você acredita. Com certeza teremos outras conversas sobre isso. Eu sou um super entusiasta do assunto. Eu foquei muito nessa questão do mundo corporativo porque eu acho que existe um desafio além, né, de quando a gente é autônomo. Agora eu vivo uma carreira autônoma, então são outros desafios. E por ter vivido muito esse cenário do mundo corporativo, eu realmente abracei a causa, né? Não só o caos, mas a causa de ajudar esses profissionais, aos quais a gente também é e já foi também desse mercado. Então, super obrigado. Deixe o seu abraço aí, não do caos, mas deixe o seu abraço, seu tchau, e eu encerro com você, tá bom? Você dá os últimos recados aí. Tá certo. Queria agradecer demais, eu adorei o papo. Eu acho que a gente conversar sobre isso é muito legal. Eu vivo muito, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de conversar, falar sobre isso, trocar essa experiência. Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Então, o convite, também acompanho o material que você faz, um pouco dessa jornada que você também tem, que se assemelha muito à que eu tenho. Então, é muito legal poder estar aqui e compartilhar isso. Agradeço muito. E desejo sucesso aí na jornada de todo mundo que está acompanhando. Muito bom. E até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, tá bom? Você está sempre convidada. Teremos muito mais assuntos para tratar, com certeza. Obrigada. Um beijão, Fê. Beijão, tchau. Tchau.